Pessoal, vamos lá dar continuidade a nossas aulas de máquinas 1, ok? Então aí, pessoal, a primeira revisão sobre a parte de circuitos magnéticos, ok? Então vamos utilizar, como a gente passou aquele e-mail, pessoal, as transparências do professor Eldemácio. Então vamos dizer assim, a gente vai utilizar esse material, a gente vai tendo essas videoaulas, ok? E também vamos alimentando vocês através de fichas técnicas, onde essas fichas elas vão trazer as fórmulas, como elas são concebidas, vai trazer mais detalhes sobre essas videoaulas. E na dúvida, nos nossos encontros síncronos, ou seja, na nossa aula online, a gente vai tirando com vocês, ok? A ideia dessa videoaula é a gente passar todo o material para vocês assimilarem, trazerem as dúvidas para nossos encontros online. E os nossos encontros online a gente vai, vamos dizer assim, dedicar mais à resolução do exercício, ok? Mas a gente vai auxiliando vocês e a gente vai tirando as dúvidas. Então, o circuito magnético, pessoal, ele pode ser associado a um circuito elétrico. No circuito elétrico nós temos a tensão elétrica, né? Temos a resistência e temos condutores aqui que conecta a fonte com a resistência. Então, no circuito elétrico temos a tensão elétrica, temos a corrente elétrica e temos a resistência elétrica. No circuito magnético, que é esse daqui, pessoal, o que é o circuito magnético? É um núcleo concebido de material ferromagnético. Por que ferromagnético? Porque ele tem uma permeabilidade maior, ele tem uma tendência de facilitar ao caminho aqui das linhas de campo magnético, ok? Então, no circuito magnético nós temos o que? A força magnetomotriz, nós temos o fluxo magnético e nós temos a relutância do circuito magnético. Então a gente pode associar esse circuito magnético como se fora um circuito elétrico, onde eu tenho aqui a força magnetomotriz, que nada mais é do que a fonte que vai fazer com que percorra esse meu fluxo magnético num circuito magnético. Então a força magnetomotriz é a força que vai fazer com que essas linhas aqui surjam e percorram no circuito magnético. E vamos dizer assim, a resistência a esse fluxo magnético, que depende do material em que foi concebido esse núcleo magnético, chama de relutância. Olha aqui, ó. A relutância vai ser o que? A dificuldade, ou seja, é uma característica do material em que vai dificultar a passagem dessas linhas de campo magnético por esse circuito aqui, ok? Então, mais uma vez aqui, ó, a gente tem a força magnetomotriz, temos o fluxo magnético e temos a relutância. Então, a lei de Ohm para o circuito elétrico, a gente tem que a tensão elétrica é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Da mesma forma, nós temos aí para o circuito magnético. A força magnetomotriz é igual à relutância vezes o fluxo magnético. Olha aqui, pessoal, a força magnetomotriz é igual à relutância do material vezes o fluxo magnético, ok? A relutância a gente pode calcular ela pelo comprimento médio do circuito magnético dividido pela permeabilidade, que é uma constante do material magnético, vezes a área dessa seção transversal aqui desse meu núcleo, ok? E a indução magnética ou densidade de fluxo magnético, né, é igual a esse μ vezes a intensidade de campo magnético. Então, pessoal, a intensidade de campo magnético vamos dizer assim, é o campo magnético produzido por essa corrente que vai passar nessa bobina. Então, quanto melhor for esse meu material aqui, desse meu circuito magnético, quanto melhor for minha permeabilidade magnética, maior vai ser a minha densidade de linhas de fluxo magnético por esse circuito. Então, o B vai ser o meu μ vezes o meu H, ok? Na ficha técnica, pessoal, a gente tem uma explicação melhor dessas equações em que a gente vai passar para vocês e podemos revisar nos encontros online, ok? E a indutância, pessoal, dessa bobina, cada bobina tem uma indutância, vai ser o fluxo que vai passar por ela, dividido pela corrente. Então, é
uma coisa, vamos dizer assim, linear. Então, a indutância é a relação do fluxo que passa pela bobina dividida pela a relação do fluxo com a corrente que percorre o rolamento da bobina, ok? Então, vamos para frente. Então, aqui tem um exemplo aqui de como a gente pode usar a equação para calcular a intensidade de campo magnético e a força magnetomotriz. Então, considere que uma bobina possui 120 espiras percorrida por uma corrente de 500 mA e que o comprimento médio, ou comprimento médio do circuito magnético é 0,15 metros, ou seja, todo o percurso do circuito magnético a gente chama de comprimento médio. Foi calculado como 0,15 metros. Determine o campo magnético indutor, ou seja, a intensidade de campo magnético, e a força magnetomotriz. A gente viu que a força magnetomotriz é igual a N vezes I, que é igual a H vezes L, onde H é a intensidade de campo magnético e L é o comprimento médio do circuito magnético. Então, pessoal, aqui isso é a aplicação de fórmula. 120 espiras, a corrente foi 500 mA, que equivale a 0,5 A, que é meio ampere, dividido pelo comprimento médio, que foi 0,15. Então aí a gente tem a intensidade de campo magnético, que é 400 ampere-espira por metro. E a força magnetomotriz, pessoal, é o H vezes L ou igual a N vezes I. Como a gente calculou o H, então 400, e o L foi 0,15. Então, a força magnetomotriz é o 60 ampere-espiras, onde, mais uma vez, essa força magnetomotriz é a força que faz com que o fluxo magnético percorra todo o comprimento médio do circuito magnético. Aqui são as grandezas com suas respectivas unidades, né? Isso aí a gente já viu nas aulas no início do ano, né? E aqui é uma tabela onde ele faz uma analogia do circuito elétrico com o circuito magnético. Então, densidade de corrente, que chama J, é o ampere por metro quadrado. É igual a densidade de fluxo magnético. Equivale, não é que é igual, equivale à densidade de fluxo magnético, que é o B, ou minha indução magnética, ok? E aqui está a unidade, que é Weber por metro quadrado. E a densidade de corrente elétrica é igual a ampere por metro quadrado. A corrente elétrica, como falamos, que é dada em ampere, equivale no nosso circuito magnético como o fluxo magnético, em que a unidade é Weber. A intensidade de campo elétrico, que é o epsilon, é volt por metro. Isso aqui equivale à nossa intensidade de campo magnético, que é o nosso H, onde a unidade é ampere por metro. A nossa tensão elétrica, ou força eletromotriz, que é o E, que é dado em volts, equivale à nossa força magnetomotriz, que é igual a o F, né? Que a unidade é o ampere vezes espira. Condutividade, pessoal, essa condutividade aqui depende do material. Vamos dizer assim, do condutor. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, o cobre tem uma condutividade, o alumínio tem outra condutividade. E essa característica do circuito magnético chama permeabilidade magnética, que é dado pelo Mi. A unidade é o Henry dividido por metro. Então, isso aqui é uma constante do material ferromagnético, ok? Assim como a condutividade é uma constante do material condutor. Resistência, que a gente já sabe que é dada em ohms, elétrica, e equivale à relutância no nosso circuito magnético, que é o ampere-espira dividido por Web. A resistividade, pessoal, a gente calcula através da nossa condutividade aqui, ó. Então, a resistividade ρ é igual a 1 sobre a nossa condutividade. E a nossa relutividade é o inverso de quê? Da nossa permeabilidade. Então, o material com alta permeabilidade é um material que ele tende a facilitar as linhas de fluxo magnético nele mesmo, né? no próprio circuito, ao longo do comprimento médio do circuito magnético. Então, o inverso dessa permeabilidade, que é a constante do material, é o que a gente chama de relutividade. Isso aqui é só para, vamos dizer assim, brincar com os números. Então, a gente tem a permeabilidade, se fizer o inverso, tem a relutividade.
E no caso do material elétrico, nós temos a condutividade. O inverso da condutividade é a resistividade. No circuito elétrico, nós temos a condutância, que é o Sims, né? E no circuito magnético temos a permeância. Então, o que é a permeância, pessoal? É o inverso da relutância, entendeu? Então, a condutância é o inverso da resistência, que é da Sims. E a permeância é o inverso da relutância, que é aqui, ó, fica em Weber dividido por ampere-spiras. Então, a gente tem a lei de Ohm, né, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. E temos aqui a lei de Ohm aplicada ao circuito magnético, que é a relutância vezes o fluxo magnético. E temos aqui, ó, pessoal, a resistência. A resistência elétrica é calculada pela resistividade, né, que é ρ, vezes o comprimento do condutor dividido pela área, que é a seção transversal do condutor. E no nosso caso do nosso circuito magnético, a gente tem que a relutância é igual a o comprimento médio do circuito magnético dividido pela área de seção transversal do circuito magnético multiplicado pela minha permeabilidade magnética, pelo meu μ. Porque aqui ele colocou em função da nossa relutividade, e onde a relutividade é o inverso de μ. Se a gente colocar aqui, ó, 1 sobre μ, a gente vai ter o comprimento médio dividido por μ, que é a permeabilidade, vezes a área da seção transversal do circuito magnético. Ok? Aqui a gente vê o seguinte, ó, a gente já viu que a indutância é uma constante, né? Então é a propriedade do condutor de criar tensão dele mesmo para uma variação de corrente que o percorre. Então a indutância é o fluxo magnético concatenado na minha bobina dividido pela corrente elétrica que passa nessa bobina. O fluxo concatenado, pessoal, é o fluxo vezes a quantidade de número de espiras que passa na minha bobina. Então, é todo o fluxo que passa no conjunto de espiras. Então, é por isso que é dado o fluxo concatenado, é dado o número de espiras vezes o fluxo magnético que vai passar ali por dentro da minha bobina, ok? Dividido pela corrente elétrica que alimenta essa bobina, eu tenho a minha indutância, ok? Então, a gente vê aqui que a tensão, a força eletromotriz induzida nessa bobina, digamos que eu tenha um fluxo que passe através do meu circuito magnético e eu tenho esse circuito magnético dentro dessa minha bobina. Então, o número de espiras vezes esse fluxo magnético vai dar o fluxo concatenado, ou seja, é todo o fluxo que passa dentro dessa bobina. E dividido pela corrente vai dar indutância. Então, a tensão elétrica, a gente pode ter o seguinte: se a gente variar esse fluxo num intervalo de tempo e multiplicar pelo número de espiras, a gente tem uma tensão nos terminais dessa bobina, ok? A gente vai ver aqui, pessoal, que a indutância pode ser calculada por essa equação aqui. Então, essa equação aqui vai estar definida nas fichas técnicas, ok? Então, vê só, pessoal, quanto maior o nosso μ, menor a nossa relutância. Se a gente verificar na transparência passada, a relutância vai ser o comprimento médio do circuito magnético dividido por μ, que é a minha permeabilidade, vezes a seção transversal desse circuito magnético. Então, nós temos aí, pessoal, a nossa relutância. Então, quanto maior o nosso μ, menor a nossa relutância, ok? Quanto menor a relutância, maior a nossa indutância. É o que está dizendo aqui, ó. Quanto a gente aumenta nossa permeabilidade magnética, a gente diminui a relutância, diminuindo a relutância, aumenta a indutância. Então, indutores com núcleo de ferro magnético têm indutância bem superiores àqueles do núcleo de ar, ok? Então, pessoal, vamos parar por aqui para a aula não ficar muito longa e a gente continua numa outra videoaula.